O Ministério do Matemática Tube adverte. Assistir ao vídeo e não curtir, não compartilhar e não se inscrever no canal podem causar mal à saúde. Vamos lá, crianças, para mais uma aula, mais um momento de aprendizado, mais um momento de concentração. Então, eu peço que vocês aproveitem ao máximo esse momento de hoje, porque hoje é o momento que nós teremos para revisar, para dar aquele up, aquele crescimento no aprendizado de vocês. Então, vem comigo. Vamos começar trabalhando as três operações que nós iremos fazer na prova, que vai ser a adição, a subtração e a multiplicação. Então vamos operacionalizá-las. Então vamos começar pela adição. Então nós temos aqui, vou colocar por exemplo aqui 8.735 mais 1.892. Então bora fechar essa continha aqui, que aí vocês vão conseguir perceber bem como que a gente pode resolvê-la. Então olha só. Primeiro a gente vai somar as unidades com as unidades. Então nós temos aqui, para revisar, unidade, dezena e centena. E aqui nós temos também a unidade, mas é a unidade de milhar. Aqui já está na segunda classe. Esse número é um número de segunda classe, porque ele possui 4 algarismos. E todos os números que tiver mais do que 3 algarismos e que estiver entre 4 e 6, ele vai estar na segunda classe, que é a classe dos milhares. Quando a gente fala o valor 1000, ele já é um número de segunda classe. Quando a gente fala milhão, é um número de terceira classe. Então vamos lá. 5 mais 2, 7. Aqui eu tenho 9 mais 3, 12. Então eu vou ter 2 e sobe 1. 7 mais 1, 8. 8 mais 8, 16. Então 6 e sobe 1. 8 com 1, 9. 9 com mais 1, 10. Então eu tenho aqui 10.627. Se eu tivesse que colocar esses números, por exemplo, em ordem decrescente, o maior seria esse daqui, porque eu tenho 5 algarismos, tá vendo? Então toda vez que o número tiver uma quantidade maior de algarismos, eu já sei que ele é maior, independente dos algarismos que sejam. E observe que esses dois números aqui, eles possuem a mesma quantidade de algarismos. Então, para classificar, a gente tem que observar sempre das ordens mais poderosas, das ordens que tem um valor maior, qual que tem o maior algarismo. Então, como esse daqui tem um 8 na unidade de milhar, por exemplo, ele tem o 9 aqui. O 9 é o maior algarismo de todos, mas o 9 está apenas na dezena. Esse 1, ele vale 1000, esse 9 ele vale 90, por estar na dezena. Então esse 1, mesmo absolutamente sendo menor, ele é relativamente maior porque ele está na unidade de milhar. Vale uma unidade de milhar. Então o maior número seria esse. Então esse seria o maior de todos. O segundo maior de todos seria 8.735. E o terceiro maior de todos, 1.892. Então a adição está concluída. Opa! Vamos agora pensar, no caso, fazer assim, ó, para poder limpar. Vamos pensar agora na subtração. Então, vamos escrever aqui duas subtrações. Posso ter, por exemplo, 7.008 menos 134. E posso ter, digamos, uma outra subtração aqui. 691 menos 199, por exemplo. Vamos resolver essas duas continhas aqui. Vou colocar aqui retinho, vai ficar bem bonitinho, que vocês merecem uma coisa bem bonitinha. O
Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Unidade, dezena e centena. Eu vou começar fazendo essa do lado direito, que ela tem um grau de facilidade maior. Então olha só. Eu não posso fazer, por exemplo, 9 menos 1. Tem que ser 1 menos 9. Então aqui eu vou ter que pegar uma dezena emprestado. Então aqui eu vou ficar com 11 unidades. Se você quiser colocar um aqui do ladinho, pode. Eu gosto de fazer assim, mas dá no mesmo. Então uma forma de você pensar é assim, você pensa no 9, coloca o 9 na cabeça e vê quanto que falta para chegar no 11. Então 9, 10, 11. Então aqui ficaria 2. Não posso fazer 8 menos 9, então tenho que pegar emprestado. Aqui fica 5 e aqui 18. O mesmo raciocínio, coloca o 9 na mente e conta até chegar no 18, ó. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ficaram 9 dedos, tá vendo? Então aqui ficou 9. E 5 menos 1, pensa no 1 e conta até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui vai dar 4. Ou seja, 691 menos 199 vai dar 492. Perceba que esse resultado aqui sempre tem que dar um número menor do que esse de cima. Então são alguns detalhes que vocês precisam prestar atenção para que vocês não errem. E lembrando que o de baixo tira do de cima, então nunca 9 menos 1, é 1 menos 9, só para reforçar. Vamos para essa continha aqui. Então eu vou fazer 8 menos 4, que dá 4. Aqui eu não posso fazer 3 menos 0, tem que ser 0 menos 3. Só que eu vou ter que pegar emprestado. Como o 0 não empresta, então a gente vai até formar um número. Então aqui 70. Se o 70 emprestar, sobra 69. E aqui eu vou ter 10. Então aqui 10 menos 3 dá 7. 9 menos 1 dá 8. E 6 menos 0 dá 6. Lembrando que podemos ter aquele raciocínio de pensar no número de baixo e contar até chegar no de cima. Ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coloquei 7 dedos. 1 para o 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Botei 8 dedos. E do 0 para o 6 nem precisa, né? Então aqui a resposta seria essa. Vamos então para o nosso próximo cálculo. Eu acho que eu pensei em uma forma que vai ficar melhor de limpar. Boa, garoto! Então vamos para a multiplicação. Então na multiplicação nós teremos o seguinte. Vou botar aqui um lápis. Então tenho aqui, digamos que 8.765 vezes 4. Coloquei um pontinho para ficar bonitinho. 4, 5, 6, 7, 8. Então tá aqui. Vamos fechar aqui a conta, que aqui fica mais fácil fazer uma retinha para ficar mais bonitinha. E vamos aqui, vamos botar uma cor diferente. Não me pergunte que cor é não, que eu não sei não, só sei que é diferente. Então vamos lá. Eu primeiro vou observar o 4. Vocês que têm a tabela, observem a tabela, a linha do 4. E aí você vê na linha do 4 aquele que está associado à coluna do 5. Então é assim que você vai encontrar qual vai ser o número 4 vezes 5. Então 4 vezes 5 dá 20. E 20 vai ser 0 e sobe 2. Aí eu faço 4 vezes 6 vai dar 24. 24 com 2 que subiu, 26. Então aqui sobe 2. 4 vezes 7 vai dar 28. 28 com 2 que subiu, 30. Então 0 e sobe 3. E 4 vezes 8 vai dar 32. 32 com mais 3, 35. Vou retomar todo o processo da conta para você compreender. Então olha só, eu fiz primeiro 4 vezes 5. Então se foi na tabela, olhou, deu 20. Como deu 20, ficou 0 e subiu 2. Observe que se eu fazer a leitura de cima para baixo, fica 20. Ó, 20. Agora eu vou multiplicar o 4 pelo 6. Quando eu olhei na tabela, deu 24. Só que eu tinha subido 2. Então 24 com 2 que subiu, 26. Observe que forma 26, ó. Então 6 e sobe 2. Agora eu vou multiplicar o 4 por 7. Você olhou na tabela, 4 vezes 7 deu 28.
com 2 que subiu, 30, 28, 29, 30. Então observe que forma o 30 aqui. E eu fiz o 4 vezes 8, que deu 32. Observa lá na tabela. Com 5 que subiu, 32, 33, 34, 35. Como aqui não tem mais número, eu posso descer o 35 de vez. Então a resposta é 35.060. Agora que vocês já têm a noção de como que se faz essas continhas, vamos pensar nas possibilidades de resolução de problemas. Então vamos começar aqui da seguinte maneira. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho essa letra. Acredito que aqui vai ficar bom. Então vamos pensar nos problemas que envolvem a adição. Vamos pensar nos problemas que envolvem a subtração. E vamos pensar nos problemas que envolvem a multiplicação. Prestem bastante atenção. Vocês estão vendo aqui na tela a adição, a subtração e a multiplicação e alguns nomes aí associados. Vamos tentar entender um pouco melhor como que funciona cada uma dessas palavras, porque essas palavras são as ideias que estão por trás dos problemas que vocês terão que solucionar. Então, vem comigo. A adição, ela pode ter o caráter de juntar quantidades ou acrescentar uma quantidade a outra. Como assim, professor? Prestem atenção. Eu tenho essa caixa. Nessa caixa tem uma quantidade de objetos. E eu tenho essa outra caixa. Nesta outra caixa, eu vou ter uma outra quantidade de objetos. Se eu quiser saber quantos objetos tem nessas duas caixas, eu preciso juntar essas quantidades. Então, é a adição no sentido de juntar. Um exemplo prático, professor. Vamos lá. Samuel possui 20 reais. O seu irmão possui 30 reais. Eles querem comprar um objeto que custa 50 reais para fazer qualquer coisa que eles tenham interesse. A quantia que eles possuem é o suficiente? Olha só, eu preciso juntar as quantias e depois perceber se vai ser suficiente ou não. Então, observe que é a adição no sentido de juntar. Acrescentar. Samuel tem uma quantia em dinheiro. Ganhou na Mega Sena. A quantia que eu ganhei na Mega Sena vai acrescentar a quantia que eu já tenho. Então eu vou ter que somar, que é adicionar. Então toda vez que o problema tivesse a ideia de juntar ou que tivesse a ideia de acrescentar, eu vou utilizar uma conta de mais para poder resolver. Ok? Não necessariamente vai ter que aparecer a palavra ganhou, somou, aumentou. Não necessariamente. O que importa é que tenha a ideia e não palavras. Então decorar palavras é problemático, porque às vezes vem a palavra mais e a ideia é de subtrair. Que bem, reparem, quando a gente tem a subtração no sentido de comparar, isso acontece muito. Vamos supor, Samuel tem 70 quilos, o seu irmão tem 80 quilos. Quantos quilos um tem a mais do que o outro? Olha que apareceu a palavra a mais, mas na verdade eu estou querendo comparar. A ideia é de comparação. E toda vez que a ideia for de comparação, eu faço uma subtração. Eu não vou fazer uma adição, no caso. Então, comparação, subtração. Quando eu preciso completar para saber até quanto que falta para chegar em uma quantidade. Então, quanto que eu preciso para completar? Vamos supor, Samuel comprou o álbum da Copa do Mundo. O álbum da Copa do Mundo possui 250 figurinhas. 250 figurinhas. Samuel já tem 100 figurinhas. Quantas figurinhas faltam para Samuel completar o álbum? Olha só o quanto falta para. É essa a ideia de completar. Samuel vai viajar para Salvador. De Itabuna para Salvador são 450 quilômetros.
ele já percorreu 200 quilômetros. Qual a distância que ele ainda precisa percorrer? Olha só, um problema que em momento nenhum falou de a mais, a menos, mas você tem que captar a ideia. Eu já percorri uma parte, falta percorrer outra parte. E toda vez que eu preciso saber quanto que falta para completar, subtração. Então eu pego o trajeto total menos aquela parte que eu preciso. E a subtração também vem na ideia de tirar. Vou retomar aqui com minha caixa. Minha caixa tem vários objetos. Se eu começar a tirar os objetos dessa caixa, o que vai acontecer? A quantidade que vai ter aqui dentro será uma quantidade menor do que a quantidade que havia anteriormente. Então toda vez que eu quero tirar e eu preciso saber quanto que sobrou depois que eu tirei, é a ideia de subtração, como é a subtração no sentido de tirar, que é o princípio da subtração, foi criado justamente para isso, né? Para poder você saber quanto que sobra quando você tira alguma quantidade. Então é o sentido mais genuíno da subtração, é o de tirar. Vamos para a multiplicação. Na multiplicação nós temos o sentido de combinar. Então esse de combinar eu não trabalhei com vocês em problema nenhum. Vou trabalhar após o teste, mas eu vou já dar uma pincelada aqui, uma explicação para que vocês já saibam que existe e que vocês saibam que você vai utilizar a multiplicação para resolver. Então vamos supor, em um cardápio que você tem lá uma quantidade de salgados e uma quantidade de sucos. Para você saber de todas as combinações possíveis utilizando suco e salgado diferente, você pode multiplicar a quantidade de um pela quantidade do outro. Um outro exemplo, tio Samuel tem 10 camisas e 15 shorts. De quantas maneiras diferentes ele pode se vestir usando uma camisa e um short? Então eu vou utilizar a combinação. Para fazer a combinação eu faço a multiplicação. Então eu faria 15 vezes 10, não é isso? Então observe que com 15 camisas e 10 shorts eu já posso me vestir de 150 maneiras diferentes. É bacana isso, né? Nós temos também a disposição retangular. A disposição retangular diz respeito a quando você precisa organizar em fileiras determinados objetos. Então, por exemplo, uma caixa de ovos. Os ovos são organizados em fileiras. Então, se você quiser saber quantos ovos tem em determinada cartela, que não seja daquelas cartelas padronizadas, você precisa multiplicar a quantidade de fileiras pelo número de ovos que tem em cada fileira. Então toda vez que você tiver uma organização desse tipo, você tem uma disposição retangular. Quando você quer saber quantos quadrados tem em determinado retângulo, ou quantos quadrados tem dentro de um quadrado maior, você utiliza a disposição retangular, e é a ideia de disposição retangular, e você utiliza a multiplicação para poder você resolver os problemas. Ok? E nós temos também a ideia de somar parcelas iguais. Por exemplo, comprei 5 caixas de sabonete. Cada caixa de sabonete vem com 8 sabonetes, digamos. Então, eu teria que somar 8 mais 8 mais 8 mais 8. Mas ao invés de fazer essa soma de parcelas iguais, essa soma de partes iguais, parcela é o termo da adição. É parcela mais parcela igual a soma. Então quando a gente fala assim, somar parcelas iguais, é quando as parcelas são de mesmo valor. Então eu estou somando 8 mais 8 mais 8 mais 8. Então eu vou ter que fazer uma multiplicação para poder saber quantos sabonetes eu tenho. Um outro exemplo, o próprio nome parcela já é utilizado comercialmente. Você compra um produto e ao invés de pagar todo o produto de uma vez só, você pode pagar ele em várias parcelas de mesmo valor. Então, para saber o valor total do produto, você pode multiplicar. Então, por exemplo, Samuel comprou um celular e pagou 5 prestações de R$200, ou 5 parcelas de R$200. Então, eu teria que fazer 200 mais 200 mais 200 mais 200, que é a mesma coisa que fazer 5 vezes 200. Então, é quando você tem a multiplicação com a ideia de somar parcelas iguais.
Então, pessoal, é isso. Não se contentem. Não se contentem em ler apenas uma única vez o problema. Leiam 2, se possível 3. Tentem captar uma dessas ideias que eu botei para vocês. Inicialmente, nós iremos trabalhar apenas uma única ideia por problema, mas existem problemas que têm 2 ou 3 ideias. Então, você tem que fazer mais do que uma conta para chegar no resultado daquele problema. Na nossa vida também é assim. A gente tem que fazer mais de uma operação para resolver os nossos problemas pessoais. Então a gente está caminhando no sentido de trazer para vocês uma independência, de trazer para vocês a possibilidade de interpretar melhor, não apenas matematicamente falando, mas de um âmbito geral. Agora é claro que essas dicas que eu estou dando vai ajudar você a interpretar os problemas matemáticos, lógico. Mas tentem fixar essas ideias, anotem no caderno. É super interessante que vocês anotem, que dê um pause aí no vídeo, anota no caderno para que vocês tomem nota e que vocês memorizem, que vocês internalizem essas ideias. Porque se você tiver essas ideias em mente, quando você for ler um problema, você já vai ter uma visão diferente. Então acredito muito que isso vai ajudar vocês, que esse conhecimento aí vai dar um up na interpretação de vocês. Assim eu espero. Nós sabemos que existem as operações inversas e essas ideias também se invertem, mas por enquanto não estou trabalhando com ideias inversas, apenas essas ideias diretas, ok? Então, bons estudos, amanhã estarei disponível para ajudar vocês e é isso, até a próxima aula. Valeu! O Ministério do Matemática Tube adverte. Assistir ao vídeo e não curtir, não compartilhar e não se inscrever no canal podem causar mal à saúde.